errou como homem, a gente vai ter que assumir as responsabilidades também como homem, assumir as consequências como homem. Aí o bolinho comprado. Indo ali pro GC encontrar os caras. Cara, basicamente, né, o que é o GC? Ele é um grupo semanal, com os irmãos ali que a gente se encontra todo sábado. Qual que é a função do GC, né? É realmente ser um lugar seguro, um ambiente seguro, com pessoas que estão umas comprometidas com as outras, em ver seu irmão crescendo, ver seu irmão amadurecendo em Cristo. E principalmente ser um ambiente de adoração, um ambiente onde a gente pode se encontrar, adorar a Deus, ter um momento de comunhão juntos. Mas também muito fundamentado em Tiago 5,16, se não me engano, fala pra gente orar um pelos outros, confessar os nossos pecados, para que nós possamos ser curados, entendeu? Então tem muito esse fundamento em si, que é uma cultura daqui da Poema. Então, cara, é no GC que nós vamos ser tratados pelas coisas que a gente tá passando. Tem sido muito importante, assim, pra mim tá participando, tá indo com eles. Porque realmente é uma família, sabe? E isso é o mais doido, assim, da Poema pra mim, sabe, que tem acontecido, que é realmente essa percepção de igreja fora dos cultos, sabe, fora dos fins de semana ali. É algo que se estende pra vida, sabe. Então uma vida na vida, todo mundo se ajudando, todo mundo próximo, se importando um com o outro ao longo da semana, perguntando como que a gente tá, tipo, todo mundo intencionalmente se importando uns com os outros, sabe. Ó, Filma aí, ó. meu vlog. E aí, meu lindo. Ficou todo tímido. Cadê o microfone? Bota o microfone aí, ó. Tô falando o Leozinho. Chega do GC agora, e foi muito interessante que a gente ficou falando bastante sobre realmente caminhar na verdade, né? E a gente falou bastante sobre Tiago 4,17, que fala sobre aquele que sabe fazer o bem e não o faz, comete o pecado, sabe? Realmente viver o evangelho de forma prática, né? Ou seja, por mais que a gente tenha o hábito da leitura da Bíblia e tentar entender aquilo que Deus tem para nossa vida, se a gente não trouxer isso, isso não gerar uma transformação pessoal, no sentido de atitudes mesmo, de nada importa. E aí a gente tava falando, né, tipo, que em João 14:21, por exemplo, Jesus fala que aquele que tem os meus mandamentos e os obedece, esse é o que realmente me ama. E aí nós estávamos conversando sobre o quanto que essa nova era, né, ou seja, esses tempos que a gente tem vivido, quais que são as métricas que mais importam, né? Então a gente tende muito a levar como aquilo que mais importa a maneira como a gente se sente, os nossos sentimentos, as nossas sensações, as nossas experiências, sendo que se você pegar, por exemplo, em culturas antigas, ou seja, se você pegar os samurais, né, do Japão, a honra era a métrica principal que eles que norteava a vida deles, né? Então acima até mesmo da própria vida deles. Então pela honra eles perdiam a própria vida, eles se gastavam acima de como eles se sentiam, acima de como eles estavam emocionalmente. E a gente estava pensando a respeito disso, né? A gente estava refletindo o quanto que, no caso, para Deus, a obediência é a principal métrica, a obediência é o principal ponto que norteia toda a nossa vida, né? Então, realmente, estar nesse lugar de obediência traz pra gente uma maturidade de continuar obedecendo aquilo que Jesus tem para as nossas vidas, independente se a gente está se sentindo bem, feliz, ou se a gente está mal, triste. E muita gente pode pensar, né? Poxa, mas por que eu tenho que obedecer, né? Seguir a Cristo é um ato de religiosidade, ou seja, eu tenho que me encaixar dentro de um quadrado, perder minha liberdade. Sendo que, cara, se você pegar ali do que representa o pecado, né? Todas as consequências que o pecado tende a nos levar na nossa vida é a morte, mano. Então, tipo, o salário do pecado é a morte, né? E a partir disso, eu enxergo, né, todos esses decretos muito mais com um lado de amor de Deus por nós, poupar a gente das coisas que a gente faz para nossa própria autodestruição, dar um caminho que é o melhor caminho que a gente pode estar seguindo, que é a vontade de Deus para as nossas vidas. Então, se livrar das coisas que são ruins e viver e praticar realmente a obediência à palavra de Deus é muito mais sobre o amor dele por nós e nós correspondermos a isso, do que propriamente a gente perder a nossa liberdade. Sendo que perder a nossa liberdade realmente é a gente se afundar naquilo que vai destruir a gente. Então eu não sou, pô, santão aqui que tá cagando regra, né? Foi muito mais esse lugar que a gente tava conversando de a partir daquilo que a gente já viveu, daquilo que a gente tem buscado viver. E, pô, eu falando isso daqui, tipo, pra mim faz muito sentido porque eu vivi isso na prática, vendo a pior das consequências das coisas negativas que eu já fiz, sabe? Trazendo pra mim, né? Eu tive que assumir as consequências das coisas que eu fiz. Quando a gente remete a Deus, né, a gente acha que pelo fato dele ter perdoado os nossos pecados, a gente tá livre das consequências das coisas que a gente faz.
Só que esse é um processo que, cara, a gente errou como homem, né? A gente vai ter que assumir as responsabilidades também como homem, assumir as consequências como homem. E só que é um processo que a gente passa, e aí a gente ter essa consciência, né, de tudo que a gente faz, das consequências das coisas que a gente tá fazendo, e se arrepender de tudo isso, e buscar realmente caminhar obedecendo a Deus. A gente não deve permanecer em iniquidade, continuamente errando ali, mas quando a gente cair, a gente tem que ter a noção de que nem tem uma passagem que fala em Romanos, se não me engano, né? Que o Espírito Santo testifica ao nosso espírito que nós somos filhos de Deus. Então, ter a consciência da nossa identidade, e por mais que a gente caia, a gente não mora no chão, mas continuamente se levanta e continua obedecendo, caminhando em cima da verdade, colocando luz na escuridão que muitas vezes está dentro de nós, e realmente buscando cada vez mais intimidade e amando a Deus acima de tudo, acima de todas as coisas.